Fala pessoal do canal Abelhas de Macatinga, sou Gilvan. Pessoal, vou trazer um vídeo hoje extremamente interessante. Claro que eu já toquei nesse tema em outros vídeos, que é a mumificação. A mumificação, quando a gente fala em mumificação, a gente tem que entender que ela pode ser na natureza, diretamente, pode ser por intervenção humana. O que é isso? Vocês falam, mas não entendi nada. Nos livros de história vocês vão ver vários relatos do processo de mumificação realizada pelos antigos egípcios. Povos que viveram aí há 8, 10 mil anos já faziam esse processo. Bom, ninguém sabe como foi a construção das pirâmides no Egito, mas sabe-se que lá tinha um objetivo conservar os corpos, claro, outros materiais, vamos pensar assim, algo que era visto pela nobreza egípcia como importante, tá? Então, as princesas, os faraós, etc., todos ficavam ali guardados para uma possível, acreditava num retorno da vida, bom, pós-morte. Eu estou aqui com uma situação, inclusive quando eu estava cursando a disciplina de mestrado e mestrado, a meliponicultura, teve um seminário que eu interpretei, na verdade, eu analisei em tese, um artigo científico falando em inglês, falando sobre a mumificação. A mumificação é um processo que é realizado pelas abelhas, pensado do ponto de vista natural. E aí a gente tem que entender o que levou as abelhas, esse grupo de animais, a fazer isso. Pensar mesmo agindo por instinto. A preservação. A preservação de quem? Da colônia. Imagina um animal grande. Estamos aqui com 3 animais. Isso aqui aconteceu, o encontro, o achado aqui, ocorreu no dia 6 de janeiro. Agora, dia 6 de janeiro último, quarta-feira passada, nós estávamos na cidade de Jardim, interior sul-cearense, e vamos pensar, transferir as abelhas, estavam em caules antigos, ocos caídos, etc. Encontrei esses bichos, eu fiz questão de guardar. Eu já tinha visto isso numa mandaçaia, numa caixa, daquelas caixinhas que eu chamo Mostra Grátis. Então nós estamos aqui de posse de 3 animais. Eu vou deixar um print para vocês ficar melhor. Aqui é um Coleóptera, tá? Esses animais aqui, lembrando, isso aqui é besouro, tá? Diferente da mamangava, o pessoal faz confusão. Aqui é outro mumificado, ó. Tá mumificado. Gente, quando o animal morreu, inclusive, manteve, ó, aqui, ó. Ele deve ter ficado aprisionado ali, entrou por acaso, ó, a perna do animal, o terceiro par de perna aqui. Corresponderia para a abelha, a parte tibial, nesse aqui dá para ver melhor, tá? Tem umas garras, tá? Então, olha aqui. E eles estavam mumificados, os 3 animais estavam mumificados, na verdade 2 em uma das colônias e 1 em outra colônia, tá? Então, a mumificação, por que isso é importante tocar nesse tema em um canal que fala de abelhas? Para a gente entender um pouco sobre as abelhas. A gente tem que entender a abelha, tem que entender outros organismos, não dá para entender nada na vida de maneira isolada, fracionada, fragmentada, a gente tem que entender o contexto geral. A gente for pensar lá no período, se propagar muito no período no Cretáceo, a gente for estudar, tiver interesse em entrar nesses métodos, nesses conceitos, mas as abelhas apareceram de um grupo, provavelmente de um grupo monofilético. Não entendi isso, de vespas. Ou seja, o ancestral comum das abelhas certamente foram vespas, não as vespas atuais. Um grupo monofilético, para entender o que seria um grupo monofilético. Vamos pegar aqui, eu tenho minha mão. Isso aqui é um tronco, vamos pensar no passado, e aqui era um grupo de seres vivos, de animais, de vespas. E aí o que aconteceu? Esse grupo se desmembrou, formou 2 grupos. É um processo difilético, tá? Aqui tem um clado, aqui tem um nó, e ele vai se separando. Depois separou outros, foi separando, e separaram. Ficou um grupo polifilético. Ou seja, isso é estudado num processo chamado de cladogênese, um ramo dentro da biologia, que estuda a evolução, os ancestrais, para entender ancestrais. Bom, isso há cerca de 125 milhões, 110 milhões de anos, que coincide mais ou menos o aparecimento, o domínio de um grupo de plantas. As plantas são divididas em 4 grandes grupos. Quais? As briófitas, as menores, aquelas hepáticas, avencas, pequenininhas, as pteridófilas, exemplo, as samambaias, as gimnospermas, exemplo, os pinheiros, tá? As coníferas, as matas, grandes reservas que aconteceu no passado, principalmente, período carbonífero, se a gente for pensar, e passou por esse período. E as angiospermas, que são as plantas mais complexas, que têm flores e têm fruto. Pensando em flores, certamente apareceu aí um processo de evolução, as abelhas. Por quê? Porque precisava de agentes polinizadores. Isso é
Isso é uma relação ecológica chamada mutualística. É um processo chamado mutualismo. O que é a relação ecológica mutualística? O que é o mutualismo? É quando duas espécies biológicas se encontram na natureza, trocam benefícios e elas não conseguem, já falei em grupo só sobre relações ecológicas, não conseguem ser desmembrada, desconectada, separada. Não pode fazer isso. Se fizer, mata. Se algum processo separasse as abelhas das plantas, morreria tanto planta quanto abelhas. Claro que as abelhas não são os únicos polinizadores. Deixar isso bem claro. Mas por que tem importância eu estar relatando isso na questão da mumificação? Porque através disso, vou deixar um sprint aí, a introdução ao mundo das abelhas, feita por pesquisadores da Universidade de São Paulo, USP, Campos de Ribeirão Preto, certamente não é, a Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz Exalc, e lá não tem aprendiz não, lá são doutores com produção científica, e é uma apostila interessante. Vocês busquem introdução ao mundo das abelhas, vocês vão entender um pouco. Então, através da mumificação, é possível chegar a resultados para saber quando surgiu as abelhas. E até encontrar seus pais, verdadeiros pais. Então, a mumificação, aí entendendo outro ponto aqui. É importante a gente entender a mumificação do ponto de vista da abelha, do animal, da biologia de abelhas, no contexto. Quando entra o animal, vamos imaginar as abelhas. As abelhas são mais pequenas. Elas, claro que vivem numa organização extremamente intrínseca, onde existem castas, onde existem papéis definidos, e nas quais a abelha, todas as suas etapas, todo o seu período de vida, elas realizam atividades diversas e seguem a sequência. Começa a limpar onde elas nasceram, no ambiente que elas ficaram. E aí fazer outras atividades, até uma etapa é visitar o campo, buscar recursos. Esse é o processo. Esse a gente pensar o ciclo de vida das abelhas. Mas imagina um animal desse tamanho aqui. Nós estamos aqui com esses insetos da ordem Coleóptera. A gente vê o tamanho do animal. Um animal desse jamais abelhas, canudo, uma espécie pertence às Escapotrigona, o gênero Escapotrigona pequena, tem milímetros, pouca coisa, tamanho. Como que a abelha ia conseguir tirar esse animal? Aí imagina, esse animal ele já traz, ele provavelmente tem uma microbiota interna, externa, no corpo do animal, no total, que para ele é tranquilo. Mas quando ele morre, esse material tenderia a ter a sofrer ação de decompositores. Para tal, a abelha certamente com a própolis, que é substância, substrato retirado das plantas, que são as próprias, numa geração, antimicrobianos, principalmente bactericidas, elas vão, aqui com cera, resina, vão fazer a mumificação. Motivo, claro que isso é extinto, tem que deixar isso bem claro, evitar o quê? A decomposição desse animal. Começar assim esse animal. Imagina esse animal entrar em decomposição. Imagina como isso não ficaria danoso para a abelha. Primeiro, os odores desagradáveis. Depois, com a contaminação da colônia. Quando eu falar em colônia, é o todo. Da colônia a gente tem o ninho, tem o local onde ela armazena materiais. Exemplo, pólen e mel. No caso, o pólen, de modo geral, fica mais sempre junto às crias. Se a gente pegar a própria ápice, eu vi uma discussão, eu só que é adendo, que as ápices não, elas faziam pólen. Não, às vezes, dependendo da como está a colônia, ela pode sim fazer crias lá e a rainha vai fazer postura, armazenar pólen nos quadros da melgueira, os quadros de melgueira. Mas as crias sempre, o pólen sempre vai estar armazenado junto às crias, porque também faz parte da alimentação, principalmente a abelha jovem. E a rainha só com geleia real, que é produzida uma mistura, claro, não é bem isso, não é simples assim, de mel e própolis. Então, a mumificação, além dessa questão da ciência, da importância para saber a origem, por quê? Porque já foram estudados esse processo para ver que, através da mumificação natural, feita pelas abelhas, é possível ter ficado, certamente ficou preservado, claro que não só foram esses processos, outros processos ajudaram a
conservar materiais biológicos do passado, da origem da vida na Terra. Óbvio que isso a gente sabe, quem estuda, quem tem interesse, mas a mumificação é importante. Por quê? Porque as abelhas certamente deixaram registro, e aí de indivíduos que fizeram parte desse ancestral comum, quando surge essas vespas, quando essas vespas estavam, esse grupo monofilético, em torno dos seus 125, 110, 100 milhões de anos. E aí as abelhas podem ter surgido, claro, de esse processo de cladogênese, os clados, houve separações de grupos, e aí por processo que é outra questão, que eu não vou aqui entrar muito de evolução, aparecer as abelhas, que as abelhas provavelmente as primeiras foram as apis, do gênero Apis, que surgiu no nosso planeta no mais cedo possível, há 75 milhões de anos, mais tardio possível, há 65 milhões de anos. Logo em seguida vem as abelhas neotropicais, também chamada abelha sem ferral, abelha indígena, abelhas nativas, no caso Brasil, que essas abelhas são as neotropicais, não só existem no Brasil, nem só na América, existem também em quantidade menores na África e na Ásia. É importante salientar isso. Bom, mas o que eu quero deixar de fato para vocês? Aqui é explorar mais, entender que a mumificação, e eu já encontrei animais grandes em apis, por exemplo, répteis, lagartos, ofídeos, cobra. Outro dia eu encontrei uma, só que por motivo eu perdi. Mas é fácil a gente encontrar, somente na natureza, quando a gente está tirando em caixas. Caixa é mais difícil, porque ali o controle é muito rígido. Mas anfíbios também é possível você encontrar esses animais que são do filo Caniata, vertebrata, cordata, encontrar. Mas aqui os mais comuns da gente encontrar são os insetos grandes que a gente encontra mumificado. E esse processo de mumificação é importantíssimo. Se a gente pode pensar do ponto de vista da gente entender, buscar entendimento, compreender como surgiu esses animais fantásticos que são as abelhas. Claro, toda a vida é fantástica. A gente começa a analisar qualquer forma de vida. Até um vírus é um bicho extremamente fantástico, tá? Não vou aqui entrar no mérito, mas é fantástico. Quem tiver curiosidade, vou fazer um estudo, quem quiser ser um virologista, for estudar a parte de vírus, é muito interessante, tá? Extremamente interessante. Mas aqui eu quero deixar esse vídeo para vocês. Vou deixar uns print aí, tanto lá da apostila, que vocês podem acessar, está disponível na internet para o pessoal da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto. Assim como está aqui desses bichinhos maravilhosos, que só lembrando aqui, só para a gente fechar, primeiro esse é besouro, cuidado para não confundir, esse aqui é do mesmo grupo da joaninha, cuidado para não confundir com abelha. Mamangavas, elas são abelhas do gênero Xiloca. Não são besouros, são dípteras, são diferentes. Nada mais, nada menos do que o naturalista britânico do século XIX, Charles Robert Darwin, era um colecionador de besouros ainda criança, tá? Então esses bichinhos agradáveis, bonitinhos aqui, tudo, eles vão ficar guardados aqui porque eu já tinha perdido um, já tinha encontrado um no passado, mas não peguei, e agora tive a oportunidade de pegar. Peguei uma vez também numa transferência de uma colônia de brabo, que é uma trigona. Então tá aí, gente. Então, beleza, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que o vídeo seja, pelo menos, desperto curiosidade de vocês, que têm interesse para abelhas. As abelhas realizam esse processo. Na natureza, quem faz a mumificação são as abelhas. Na questão não natural, o homem pode fazer, se a gente pensar numa civilização egípcia. Beleza?